vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletos Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Meu nome é Tiemi Souto, eu sou planejadora financeira. Eu sou Matheus Amaral, esposo, sócio, estrategista aqui da Tiemi. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais estranhas, escabrosas, reflexivas sobre dinheiro e o que você pode fazer para poder evitar viver tretas como as que a gente compartilha por aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o meu programa de implementação Money Expert, você pode clicar aqui no link abaixo na descrição desse vídeo. Tem um link com a lista de espera do Money Expert e através desse você se inscreve, bota lá seu e-mail e a gente entra em contato com você para te explicar um pouco mais sobre o programa e falar das vagas abertas quando a gente tiver uma próxima turma. Hoje a gente vai compartilhar com vocês a história da Cristiana. A Cristiana, ela é advogada. E quando a gente começou a trabalhar juntas, ela estava num ritmo de trabalho frenético e insano. Pegava múltiplos casos ao mesmo tempo, virava madrugadas analisando processos e contratos para grandes corporações, fazia de tudo. Cristiana trabalhava demais, mas também ganhava muito bem. Boa, Cris. A renda dela ficava entre 50 e 60 mil reais por mês. O grande sonho da Cristiana sempre foi abrir o próprio escritório de advocacia, atender clientes de alto padrão, ter mais autonomia e super nichar nesse mercado mais corporativo, assim. Potencial, Cris. Vai com tudo. Exato. E ela queria sair daquela rotina sufocante de grandes escritórios, casos pequenos, tudo junto, misturado, assim. E aí a gente começou a trabalhar junto pra gente conseguir organizar toda a vida financeira dela e ela ter recursos aí pra abrir esse novo escritório, que era o sonho dela. E apesar de a gente conseguir avançar na fluência financeira, sempre existia um aspecto da vida da Cristiana que atrapalhava muito os nossos planos. Qual que é? A mãe. A mãe. Mas como assim, né? A mãe ajudava e atrapalhava os nossos planos. A mãe da Cristiana, minha gente, tem bastante dinheiro. Tipo, muito. Muito mesmo. Eu não sei de onde vem o dinheiro dela, né? Nunca me passou essa informação, me foi passada essa informação. Mas pelas contas que eu fui fazendo ao longo dos anos, aí, ao longo do tempo na mentoria, eu chuto que o patrimônio dela ficava na casa dos 20 milhões de reais. Caramba, mamãe. A Cristiana também chutava isso, porque a Cristiana também não sabia quanto que a mãe tinha de dinheiro. Tá. E a Cristiana é filha única. E aí, toda vez que uma decisão profissional ou pessoal da Cristiana dá errado, quem aparece para salvar os problemas dela? Quem? La mamã. La mamusca. Vem e salva a filha. Será que ela não quer me adotar? O que acontece é que a Cristiana, apesar de ser muito trabalhadeira e muito esforçada, ela não colhe as consequências das decisões dela. Então, o que acontece é, ela tem uma tendência muito grande a dar um passo maior que a perna. Sabe? Tipo, dá o passo que Deus põe no chão. Tá. Vamos abrir o escritório, vamos. Com que dinheiro? Não sei. Vai fazendo, entendeu? E aí, o que acontece é, como ela não colhe as consequências ruins de algumas decisões ruins, ela não consegue aprender com as próprias decisões ruins. Porque como é que uma criança... Vamos pensar assim, ó. Como é que uma criança, ela aprende? Limites. Não, mas, por exemplo, assim, ela vai lá e ela, tipo... como é que ela aprende que ela não pode pôr o dedo na tomada? Tomando choque. Tomando choque. Então, ela vai lá, bota, pô, doeu, não dá, entendeu? Então, como é aquela criança que não gosta de pôr roupa de frio? Não quero pôr roupa de frio, não quero pôr roupa de frio. Tá bom, deixa passar frio, aí ela vai sentir frio, vai ser ruim, e aí ela aprende que precisa pôr roupa de frio. Então, ela toma uma decisão ruim, não vou pôr roupa de frio. Ela toma consequências ruins, ela vive consequências ruins, passei frio. Aí ela aprende que a roupa de frio é útil pra alguma coisa. Então, de alguma forma, como é que a gente, como ser humano, aprende? O feedback da vida é você se ferrar. Exato. Nada como tomar no cu para você conseguir aprender. Tipo, o que você deve e não deve fazer, sabe? Agora, se eu tomo uma decisão errada e eu não me ferro, logo eu não aprendo. Exato. E aí eu continuo executando o mesmo erro. E aí, o que acontece? Vou dar alguns exemplos da vida da Cristiana. Ela já tinha um carro super confortável e ela quis trocar para uma SUV de luxo. Desses carros de 400 mil reais. E aí, ela foi lá e financiou o carro. Só que se enrolou, não conseguiu manter as parcelas, pediu ajuda e a mãe foi lá e quitou o carro. Aí ela pediu ajuda, entendeu? E aí veio a ideia do escritório. Quero abrir o escritório, vou abrir o escritório, vou abrir o escritório. Ela queria muito abrir. E a mãe disse, tá bom,
Então, filha, vou te ajudar. A gente vai lá e eu compro o prédio comercial pra você, e aí você reforma. Pode ser, eu pago o prédio e você reforma. E aí a mãe comprou um andar inteiro de um edifício comercial, chique, super prestigiado, pra ela poder montar o escritório dos sonhos. A Cristina fez a reforma, e aí não tinha dinheiro pra fazer a reforma, pegou empréstimos. Mas aí, na hora de inaugurar, ela estava sobrecarregada com as dívidas, trabalho, um monte de conta que ela já vinha carregando, não deu conta de pagar as parcelas dos empréstimos da reforma. O que aconteceu? A mãe foi lá e quitou os empréstimos da reforma do escritório novo. Sim. E aí, o que acontece é que toda vez que a gente tentava se planejar, tipo assim, ó, Cris, a gente vai se organizar pra... Ela queria comprar um pacote lá de softwares, sistema de segurança, e ela também ia... Ela ia também fazer, tipo... Fazer umas associações. Ela queria entrar, num clube de escritórios que tinha acesso a algumas informações ali, que eles compartilhavam. E tudo isso, esse pacote, biblioteca digital, não sei o quê, R$120 mil, certo? E aí, o combinado então tá bom, ó. A gente vai inaugurar o escritório, vai pagar os empréstimos do escritório da reforma. Hora que terminar, a gente vai juntar o dinheiro e vai comprar o software. Só que tudo isso ia demorar aí, tipo, um ano para ela poder quitar os empréstimos, depois mais um ano para juntar esse dinheiro. Só que, não, mas vai demorar muito, não dá para esperar tanto, eu preciso fazer. E aí, a mãe foi lá e quitou os empréstimos da reforma. E eu falei, então tá bom, agora que sua mãe quitou, a gente espera pra gente poder ir lá e juntar o dinheiro para comprar o software. No mês seguinte, eu tava lá com o software comprado. E aí faz empréstimo e depois a mãe vinha pagando. Então, o que acontecia por mais que a gente criasse planos, parecia que os planos que eu criava, mais ponderados, mais pés no chão, eles falavam assim, por que eu preciso esperar tanto tempo para realizar os planos no seu ritmo, Tieme, sendo que eu posso só meter o louco e minha mãe vem me salvar? Pra que eu vou otimizar o gasto do dinheiro se existe um dinheiro infinito que pode ser gastado? Né? Exato. E aí, por exemplo, no meio dessa muvuca toda, da gente pagar a reforma do escritório, os empréstimos da reforma do escritório, ela decidiu fazer uma festa de 15 anos da filha e jogou tudo no cartão. E eu, tipo, tá, mas você vai jogar tudo isso no cartão? A gente não vai ter como pagar? Ela, não, mas qualquer coisa dá tudo certo. Qualquer coisa dá tudo certo, entendeu? E aí ela ficava impaciente, tipo, Tieme, mas é que demora muito, eu tenho umas coisas pra fazer e tudo mais. E aí, no final das contas, a mãe pagou quitou o empréstimo da reforma, pagou os R$120 mil dos sistemas lá do software da network que ela queria, e pagou a SUV, pagou o escritório. E aí, assim, por mais que no dia a dia ela paga as próprias contas, né? Ela pagava as próprias contas, ela dava conta da operação do dia a dia sozinha, toda vez que ela fazia uma cagada muito grande nas decisões financeiras, a mãe vinha e cobria. Né? E por que eu trouxe essa história para vocês? Porque, no fundo, o que eu vejo é que, assim, não existe um bom motivo para ela ser financeiramente responsável. No final das contas, ela não sente o peso das consequências das decisões dela. Ela não sente as consequências das decisões ruins dela. Ela não vive as consequências ruins. E aí, como ela não vive as consequências ruins, a mãe vem e fala, não, filha, fica tranquila, eu resolvo. Aí, acaba sendo muito difícil e até dolorido você criar asa e você... Porque também eu entendo a mãe também de não querer que ela viva coisas difíceis. Eu acho que como pai, né, se você fala assim, isso é muito difícil. Como pai, você quer talvez privar os seus filhos, ou no caso ela, que é filha única, de experiências ruins. E aí, inevitavelmente, você começa a salvar o seu filho. Mas aí eu não sei, tipo, qual que seria o papel dos pais? Será que o papel dos pais é facilitar a vida do seu filho? E aí agora eu vou entregar a você, Tieme. Como é que foi a criação, né? Eu gosto da criação da minha sogra, né? A criação da minha sogra foi o oposto disso. Ela intencionalmente tirava as coisas, né? Criava um ambiente hostil. Minha mãe era braba, né? Braba. Pra que você se formasse como um ser humano muito mais forte. Então, assim, sabe aquela parada de... Se você é criado no conforto e no quentinho, você acaba se tornando uma pessoa mais fraca. E talvez, no caso da minha sogra, né? A situação não estava tão ruim, mas ela artificialmente piorava a situação. Já era meio ruim, mas ela piorava. Ela piorava pra que você também crescesse. Ela falava assim, meu ninho tem espinhos. Mas era tipo isso, porque, por exemplo, assim, quando eu fui morar fora, né, eu saí de casa com 18,
E aí, minha mãe falava assim, vou te mandar R$300 esse mês, tal, pra ajudar, tal, não sei o que. Dela mandava, tipo, 250. Deu, mãe, mas faltou 50 conto. Ela, tá bom, depois eu mando. Aí não mandava. Eu, tipo, puta que pariu, velho. Que custa ela mandar o dinheiro? Como é que ela, em vez de mandar 300, ela nem digitou errado, ela mandou de propósito. Aí, no mês seguinte, ela mandava de 240. Aí, no 230. Aí, às vezes, do nada, ela mandava os 300. Aí, dali a pouco, 200. Eu falei, ai, meu, é muito imprevisível, entendeu? É tipo assim, você lidar com as... E, gente, pra quem mora sozinho, universitário, faz muita diferença. Porra, tipo, velho. É a diferença da vida, é a diferença da vida. E aí, ela sempre fez questão de tornar esse ninho o mais espinhento possível pra criar... Sei lá, minha mãe, samurai braba. Mas, assim, eu entendo a postura da mãe de não querer, por exemplo, assim, porque assim, a Cristiana, ela é trabalhadora, entendeu? Ela é esforçada, ela é dedicada. E eu vejo, tipo, nela um desejo ardente. Toda vez que ela se ferra, é sempre na ambição de querer mais, querer crescer, entendeu? Só que, por outro lado, ela tem que viver um pouco as consequências ruins das decisões dela, porque senão ela não aprende. Você só aprende quando você tem consequências. Exato. E aí o que a mãe tá fazendo é tirando as consequências. Exato. E aí ela vive... Ela cria artificialmente uma bolha achando que, tipo, beleza, vai dar tudo sempre certo, entendeu? De alguma forma, se dá algo errado, a mãe salva, então nada nunca vai dar errado, então ela não aprende a tomar decisões boas, entende? Então, algumas coisas que eu pensei aqui. Primeiro, o conforto constante pode atrofiar a sua autonomia. Não... E tem muito isso. Tipo assim, isso aqui é um caso extremo. Mas você tem casos um pouco menores de pessoas adultas, com, às vezes, filhos, sabe? Que, por exemplo, dependem da ajuda dos pais pra, tipo, sei lá, pagar o aluguel, né? Trocar de carro, fazer uma viagem. E aí você vai, sei lá, você vai se acostumando com essas ajudas. E aí também esse é um outro problema, né? Que sua mãe falava muito isso, né? Se eu pago as tuas contas, eu posso opinar. De alguma forma, né? Se você depende da ajuda dos teus pais como adulto, não sei o quê, você tá abrindo um canal, uma porta ou a garagem inteira para eles também palpitarem e darem pitacos na sua vida. Eu também não acho que tá errado. Do tipo assim, pô, se eu tô pagando o teu plano de saúde, eu escolho qual plano de saúde você vai ter. Ou até como você vai cuidar da tua saúde, tipo assim. Porque, afinal, tá sendo caro. Ou, sei lá, eu tô pagando seu aluguel. Eu decido se, tipo... dá abertura pra eu palpitar como que você deve morar e cuidar da sua vida. Ou cuidar desse apartamento, sabe? De alguma forma, se a gente quer a liberdade, a gente precisa ser capaz de... Não é a liberdade só vendo a parte boa, sabe? Assim, eu vou ter liberdade, vou viver sozinho, mas meus pais pagam conta e eu moro do jeito que eu quero. Pô... Né? Você tem que assumir as consequências... Você tem que assumir a sua liberdade com os prós e os contras. Você tem que saber arcar com as consequências das suas decisões, com os prós e os contras. Tem um exemplo da minha mãe, uma história, que logo que eu saí de casa, né? A gente é do interior de São Paulo, e aí eu passei na faculdade em Curitiba, fui fazer a Federal do Paraná lá, eu fui fazer Direito. E aí eu saí de casa, e aí a primeira vez que eu voltei para casa, né, demorou um mês. Então eu fui para Curitiba, fiquei um mês, então tipo, final de semana, sozinha, sem ninguém, conhecer ninguém, comecei a faculdade. E aí eu não tinha máquina de lavar, eu dividi apartamento lá com uma outra menina e juntei roupa durante um mês. E aí quando eu voltei para casa a primeira vez no final de semana, eu trouxe uma mala de roupa suja, tipo imunda, assim, né? E eu, tipo, beleza, vou voltar para casa e vou lavar minhas roupas na máquina da minha mãe, né? Em nenhum momento, né, como uma filha criada pela senhora Dona Mika Samurai, eu não esperava que minha mãe fosse lavar. Ia eu lavar, mas minha roupa na máquina dela, porque eu não tinha máquina, né? Eu tava nesse dia, foi incrível. E aí, eu cheguei em casa, era uma mala preta, assim. Nossa. Eu cheguei em casa, assim, tipo, abri aquela bufa de universitário fedido, de tipo um mês de roupa suja. Minha mãe só olhou e falou assim, que isso? Aí eu, é roupa suja, né? Ela, ok, tô vendo, mas por que você trouxe isso? Nossa. Eu falei, não, porque a gente tá sem máquina em casa e eu trouxe pra lavar aqui em casa. Ela, não. E aí ela foi lá e fechou minha mala de volta. E falou assim, não, você sai de casa, você lava sua roupa. A partir do momento que você sai de casa, você lava sua roupa. E aí eu voltei para Curitiba com a mala suja, cheia de roupas sujas que eu não lavei naquele final de semana, porque ela não deixou... ela não deixou eu lavar a minha roupa na máquina dela, assim. E não foi questão de, tipo... Isso é engraçado, muita gente talvez critique minha mãe, né, tadinha.
Mas assim, hoje eu entendo será que ele não ela. ama a filha, né? Porque judiar tanto, porque ser tão casca Não grossa. precisava disso. Não precisava disso. Mas era, assim, eu nunca fui coitada, né? Eu podia me virar. E, assim, é muito icônica essa postura, porque é muito nesse sentido de, tipo, ó, você quer essa liberdade, você arque com todas as consequências, boas e ruins dessa liberdade. Então, eu fui uma pessoa que desejou muito querer sair de casa. E eu quis sair de casa e eu passei nos vestibulares e fui morar na cidade mais longe possível, porque eu queria liberdade. E aí, ela sabia disso, entende? Ela sabia que ia buscar por essa liberdade. Então, de alguma forma, foi assim, ó, você quer sair de casa, você sai de casa com os seus prós e contras de sair de casa. Então, não era muito sobre a roupa. Era muito mais, tanto é que depois, outras vezes, eu pude lavar a roupa. Era muito mais sobre o símbolo... Simbólico. O símbolo daquela decisão, do tipo, é isso que você quer, você aprenda a lidar com as consequências, entende? E, de alguma forma... Eu vejo que falta isso pra essa mãe, pra mãe da Cris, entendeu? Mas eu consigo entender isso, porque, por exemplo, né, meus antepassados ali são italianos, espanhóis, então, cara, principalmente italiano, assim, tem aquela coisa de, vem aqui todo mundo na casa da mama, e você sempre vai ter um ninho quentinho, e faz a comida, e faz os gostos, e faz tudo. E aí eu acho que isso bate um pouco diretamente, assim, que um pouco essa criação japonesa, oriental, do tipo, eu tô criando meu filho pra ser um guerreiro pro mundo, sabe? Pra tá pronto. O mundo é muito hostil, então eu vou deixar mais hostil aqui em casa pra que ele esteja preparado, sabe? E essa parada da mama, tipo, não, vem aqui, vou te abraçar, vou te ajudar, pode cair 1000 vezes que eu vou te ajudar 1001. Vai dar tudo certo sempre, entende? Querendo ou não, essa história aqui da Cris, ela é um retrato muito claro de o quanto que você impedir que os seus filhos vivam as consequências das decisões deles cria uma falsa sensação de segurança. Quando, na verdade, a vida não é essa segurança, entendeu? Então, eu gostaria de falar pra mãe da Cris, falar assim, mãe da Cris, para de pagar as coisas dela. Porque ela tem capacidade, ela ganha bem, ela tem capacidade de trabalho, ela é inteligente, e deixa ela se ferrar um pouco. Porque senão ela não vai aprender, entende? Vou jogar um assunto polêmico aqui, eu quero ver, porque quem tá ouvindo aqui, né, provavelmente tem filho, né, ou talvez tenha problemas com dinheiro, tá aprendendo a se resolver e tal, e aí fala assim, tia, eu quero ensinar o meu filho a lidar melhor com dinheiro e tal, e aí para isso eu quero dar uma mesada, né? Qual que é o jeito certo de dar mesada? Você dá o dinheiro, você deixa a criança gastar com o que ela quiser? Tem alguma fórmula, assim? Que você fala sobre mesada e dinheiro com criança ou com adolescente? Assim, ó, eu já li vários livros sobre educação financeira para filhos, para crianças, né? E de todas as leituras, eu dividi mais ou menos em 2 formas diferentes de você educar os seus filhos sobre dinheiro. Então, uma forma é até os 7 anos. Então, até os 7 anos, você vai lidar com seu filho com dinheiro de uma forma e depois os 7 de outra forma. Então, até os 7, basicamente, o que você tem que ensinar? Né? A criança ainda não consegue fazer contas direito, ela ainda não vai conseguir entender o valor de dinheiro, ela ainda vai preferir 2 moedas de R$1 em vez de uma moeda de 5 centavos. Ela não sabe matemática. 2 moedas de 5 centavos do que uma moeda de R$1, ela não consegue, ela não tem essa afinidade, né? E aí, o que é legal a gente fazer? É legal a gente ensinar para ela o quê? Nessa fase, o mais importante é que ela entenda que, se ela tiver paciência, ela consegue conquistar sonhos. Tá. Então, é legal a gente fazer, por exemplo, cofrinhos. E ela juntar dinheiro para um determinado objetivo que ela tenha. E quanto mais nova a criança, mais curto tem que ser esse prazo. Então, por exemplo, se a criança tem 4 anos, é legal que a gente faça uma meta de 1 semana. E não de meses. Porque demora muito tempo. Pensa, na cabeça, quando a gente é criança, o tempo passa muito devagar. Então, assim, às vezes se a criança tem, 3 anos, você faz uma meta de 2 dias, entende? E aí, o que você vai fazer? Você não vai dar o dinheiro na mão dela pra ela decidir o que fazer com esse dinheiro. Ela não tem capacidade ainda de decidir o que fazer com o dinheiro. Então, tia, eu quero mamãe, eu quero um Hot Wheels. Quanto custa um Hot Wheels? R$5. Então, a gente vai juntar uma moedinha de R$1 durante 5 dias e no 5º dia, a gente vai lá e vai comprar o Hot Wheels junto. Tudo bem? Tudo bem. Quem faz as contas é você. Entende? Mas a gente faz isso junto. Mãe, quero um Hot Wheels. Então tá bom. Vamos juntar para comprar um Hot Wheels? Vamos. Então a gente vai lá, monta um cofrinho bonitinho. Uma vez de dar uma moedinha, todos os dias, bota lá a moedinha. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Olha, a gente já tem um Hot Wheels, vamos comprar? Aí pega lá o cofrinho, leva o cofrinho na loja, compra o Hot Wheels junto e volta para casa com o Hot Wheels. Que a criança vai começando a entender que, olha, quando eu quero, eu junto, eu consigo. Eu estou de forma intencional
postecipando, né? Atrasando a gratificação exato. imediata. Eu tô ensinando pra ele o quê? Eu tô ensinando a criança a abrir mão da gratificação imediata, do eu quero, eu tenho agora, e ela faz a troca entre o dinheiro e o tempo versus o benefício que ela quer. Tá, entendeu? Então você já tá ensinando ela a abrir mão da gratificação imediata, ter paciência, um pouquinho de conta. E só que você cria prazos compatíveis com a idade da criança. Então, por exemplo, a criança já tem 7, ela já consegue esperar 2 semanas. Sabe? Então, mãe, eu queria tal jogo de videogame. Então tá bom. Vamos juntar dinheiro todos os dias durante 2 semanas pra gente comprar o jogo? Divide o valor total do jogo por 2 semanas e faz, entende? Então, assim... Porque crianças até essa idade também não desejam coisas muito caras. Né? São coisas mais baratas. As coisas caras elas ganham de Natal e aniversário. Né? Então... Sim. A ideia disso, até os 7 anos, é fazer mais ou menos isso. São pequenos projetos de semanas para você conseguir educar elas a adiar. Principalmente a meta aqui é educar sobre adiamento de gratificação imediata. Depois dos 7 fica mais complexo. Porque a criança já sabe fazer conta. A criança, o adolescente também, né? Já sabe fazer conta, já deseja coisas mais caras, que é o show, que é a calça de marca, que é o videogame caro. E aí, ela já tem mais autonomia e normalmente já ganha uma mesada, né? A educação financeira, a gente não defende necessariamente obrigatoriedade ou não de mesada. Mas é legal que a criança tenha autonomia sobre algum valor de dinheiro. Tá. Esse valor pode vir através de um trabalho, que tem alguns pais que gostam, lava a louça que você ganha dinheiro, arruma a cama que você ganha dinheiro. E tem pais que não gostam disso, porque acham que isso é obrigação da criança independente e dão uma mesada independente das obrigações. Mas o que eu diria? Não dê mesada, dê semanada. Porque mesada demora muito. Pensa, você tem 10 anos. Esperar um mês passar é infinito. É infinito. E aí a criança ganha o dinheiro, gasta em 3 dias e fica 27 dias sem dinheiro, sem administrar nada. Então, com a semanada, você tem a oportunidade de mais janelas de erro, acerto, para você poder... torrei tudo em 3 dias. Daqui uma semana você tem outra oportunidade. Você tem 52 oportunidades no ano, ao invés de 12 oportunidades no ano para gerir o seu dinheiro. Então, você tem mais chance de errar mais, entende? E a gente precisa errar mais. E aí eu amo. Essa parte é boa. Pensa assim, você tem um filho adolescente de 12 anos, tá? E você combinou com ele. Ele tem algumas responsabilidades. Então, por exemplo, ele consome na cantina da escola. E ele, sei lá, tem alguns gastos da escola à tarde que ele precisa lá. Um doce, um xerox, um negócio assim. O que acontece? Você precisa, junto com ele, listar todas as responsabilidades que ele vai ter que assumir com a semanada dele. A sua mesada serve para... Então você vai fazer um documento, imprimir, você vai assinar, o seu filho vai assinar, escrito assim, beleza, o combinado é uma semanada de R$20. E esses R$20 vão ser responsáveis por... lanche da cantina da escola, xerox da escola, presente dos amiguinhos, jogos de videogame, Hot Wheels, sei lá, roupas de marca e shows que você queira ir. Ou seja, toda vez que essa criança quiser comprar um videogame, ela vai pedir para você? Vai. Você vai comprar? Não. Quem tem que comprar? Ela. Com aquele dinheiro que ela já tem, que ela já ganha e que ela tem autonomia para decidir. Tem muito pai e mãe que gosta de obrigar o filho a guardar dinheiro. Não, eu dou pra ele, mas ele guarda. Eu falei, mas se você tá obrigando, você não tá dando a liberdade, ele não tá aprendendo nada. Não, e ele guarda e eu pago tudo, né? Tipo e assim. aí ele guarda o dinheiro e eu pago tudo. Exato. E aí ele guarda e eu pago o dinheiro da cantina. Então, o que acontece? Se você obriga, você tira autonomia. Se você tira autonomia, você não tá educando. Então, pra você educar, você precisa necessariamente dar autonomia e liberdade pra criança fazer merda. E aí ela vai ter que colher as consequências da decisão merda que ela tomou. Então, por exemplo, assim... Se ela pegar o dinheiro e torrar em roupa, ela vai ter que ficar sem comer na cantina. Mãe, eu quero ir naquele show que custa R$100. Só que ele ganha 20 de semanada. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que juntar os R$20 da semanada durante 5 semanas e não comer nada na cantina e levar de casa. Mas olha que lindo, se ele virar e falar assim, mãe, posso levar lanche de casa porque eu quero economizar os R$20 pra poder ir no show? Puta que pariu, ele tá fazendo uma abdicação, ele tá abrindo mão de algo, vou levar o lanche de casa em vez de comer na cantina... pra eu poder juntar os R$20, pra eu poder ir daqui 5 semanas. Aí, ou seja, ele junta 20 e vai pro show. E aí ele tomou a decisão de querer ir no show, ele tomou a decisão de como administrar o dinheiro dele, ele abriu mão de várias outras coisas pra poder juntar o dinheiro pra ir pro show, e ele foi lá e pagou a porra do show dele, gente. Palmas para esse adolescente, entendeu?
Em breve um adulto funcional. Só que o problema qual que é? Se você combina com ele que ele vai pagar o show, aí ele chega pra você e fala assim, mãe, quero ir no show. Não vou pagar o show. É o combinado que você pague. Não, mãe, eu quero. Você cede. Você ensinou uma criança a ser chata. Caiu por terra todo o seu método. Porque você tá mostrando pra ele o quê? Ele não precisa abrir mão de nada pra ter o que ele quer. Só basta ele gritar mais alto, chorar mais alto, se fingir de coitado e vítima no mundo que alguém vai dar. Só que quando ele chegar no mercado de trabalho e ele chorar mais alto, berrar mais alto e ser vítima do mundo, ele não vai conseguir o que ele quer. Então o que acontece é... Filosofia da Dona Emica, minha mãe. Você tem que ser a parte dura da vida, pra hora que ele chegar na vida, ele, já entender como que é a vida, entende? Então, o que acontece é, eu gosto muito dessa relação de responsabilidades, porque o combinado não sai caro. Aquilo que você combina. Então, filho, você vai... E é óbvio, gente, que quanto mais velho, mais dinheiro e mais responsabilidades. Então, seu filho tem 15 anos, tia, me vou dar R$50 por semana, ele talvez já consiga arcar com os presentes dos amigos, talvez consiga arcar com Uber, talvez consiga arcar com uma série de outras despesas que você não precisa. Então, assim, quem paga o Uber dele é ele. Então, ele precisa administrar aqueles R$50 na semana da melhor forma possível e você só precisa calibrar que a semanada que você está dando é compatível com as responsabilidades. Não adianta você falar para um adolescente de 15 anos que ele vai ter que pagar o Uber, a cantina, o material, o presente dos amigos e dar R$3 por semana. Entendeu? Então, a gente precisa calibrar aí para ser um valor que dê para quase tudo. Quanto mais velho, mais dinheiro e mais autonomia. Ou seja, mais responsabilidades que ele tem que arcar com isso. Só que aquilo que você listou, que é a responsabilidade dele, você não pode pagar. Então, por exemplo, beleza, blusa de frio é a gente que compra, material escolar é eu que compro, uma mensalidade da sua escola é eu que vou pagar, óbvio. Coisas de adultos pagam. Mas tem que entender que você pode, cada ano, aumentando. Então, cada aniversário, ele vai ganhando uma semanada maior e as responsabilidades também vão crescendo. Até chegar ao ponto em que, beleza, com 18 anos, sai de casa, vai pra faculdade, vou mandar R$1.000. Você já confia que essa criança de 18 anos, esse seu filho já tem capacidade e competência pra poder administrar esse dinheiro, entendeu? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom! Galera, e se você quiser conhecer mais sobre o meu método de fluência financeira, em que eu, inclusive, ensino sobre educação financeira para os filhos, você pode entrar na lista de espera do Money Expert aqui na descrição desse vídeo. E aí a gente vai te avisar sempre que tiver vagas abertas das novas turmas do Money Expert. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faça aqui um comentário e mande essa aula pesada para uma mãe, para um pai que precisa ensinar o filho limites sobre dinheiro e quer ensinar educação financeira, já começa por aqui. E se você quiser compartilhar a sua história, se tem alguma história de perrengue financeiro, quer compartilhar com a gente, manda sua história para histórias@boletosbabados.com que a gente roteiriza e traz aqui para o podcast. Vai ser uma honra contar a sua história. Combinado? E é isso, meu povo. Um grande beijo do coração de todo mundo e até o próximo episódio. Beijo.